A câmera nunca deveria ter registrado aquilo, mas registrou. E no momento em que eu vi, eu entendi que nada mais seria como antes. Eu não estava procurando nada. Eu não desconfiava naquele dia. Foi completamente por acaso. Eu só abri o aplicativo e comecei a assistir. E foi aí que eu percebi. A casa estava diferente. Não era algo óbvio, mas tinha algo estranho. Um silêncio pesado. Uma sensação de que alguma coisa não estava certa. E então, a porta abriu. Meu coração acelerou na hora, porque não era o horário dele chegar. Mas ele entrou, e não estava sozinho. Naquele momento, eu senti um frio no corpo inteiro, porque a pessoa que entrou com ele não era uma desconhecida. Era alguém que já tinha estado ali antes. Alguém que olhava para mim todos os dias, como se fosse normal. E ali, naquela gravação, ela agia como se eu nunca tivesse existido. Eu queria parar de assistir, mas não consegui. Cada segundo me prendia mais. Eles falavam baixo. Eu não conseguia ouvir tudo, mas não precisava. Os gestos, os olhares, tudo dizia exatamente o que estava acontecendo. E o pior foi perceber que aquilo não era novo. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, como se já fosse rotina, como se aquilo já tivesse acontecido várias vezes. Eu fiquei parada, sem reação, sem conseguir entender como aquilo aconteceu, sem que eu percebesse. E então, algo ainda pior aconteceu. Ela olhou direto para a câmera, por alguns segundos, como se soubesse, como se tivesse certeza de que estava sendo vista. E mesmo assim, não parou. Naquele momento, eu entendi que aquilo era muito maior do que eu imaginava. Não era só traição. Era algo planejado, algo escondido, algo que estava acontecendo há muito tempo, bem na minha frente. E eu nunca vi. Depois daquele vídeo, eu nunca mais consegui olhar para minha própria casa da mesma forma. Porque tem coisas que quando você vê, você nunca mais consegue esquecer. E talvez era melhor nunca ter descoberto. Se você já passou por algo assim, ou acha que nunca passaria, se inscreve agora, porque aqui, cada história pode ser a próxima que vai te deixar sem reação. Eu voltei o vídeo, mais uma vez, e depois mais uma, tentando encontrar algum detalhe que explicasse aquilo, mas não tinha. Cada vez que eu assistia, ficava mais claro. Aquilo não era um erro, não era um momento isolado. Era algo que já vinha acontecendo, muito antes daquele dia. Eu comecei a reparar em coisas que antes eu ignorava. Os horários, as mensagens, as desculpas, tudo começou a se encaixar. E quanto mais eu pensava, mais eu percebia que os sinais sempre estiveram ali. Eu só escolhi não ver, porque era mais fácil acreditar que estava tudo bem do que aceitar a verdade. Mas depois daquele vídeo, não tinha mais como voltar atrás. Eu já tinha visto, eu já sabia. E o pior de tudo era perceber que aquilo acontecia dentro da minha própria casa, no lugar que eu achava mais seguro, no lugar que eu achava que era meu. Naquela noite, eu não voltei para casa. Eu fiquei no carro, sem saber o que fazer, sem saber como reagir, só tentando entender como tudo tinha chegado naquele ponto. E quanto mais o tempo passava, mais eu sentia uma coisa. Não era só tristeza, não era só raiva, era a sensação de ter sido enganada por muito tempo, muito mais tempo do que eu imaginava. No dia seguinte, eu tomei uma decisão. Eu não confrontei, eu não gritei,
Eu não fiz nada impulsivo. Eu só fui embora. Sem aviso. Sem explicação. Porque depois do que eu vi, não existia mais nada para salvar. E até hoje, eu penso naquele vídeo. Não só pelo que ele mostrou, mas por tudo que ele escondia. Porque tem coisas que, quando você descobre, mudam completamente a forma como você vê tudo. Se você chegou até aqui, comenta "eu vi até o final" e se inscreve no canal, porque a próxima história pode ser ainda mais pesada que essa. E por mais que eu tente seguir em frente, tem uma coisa que não sai da minha cabeça. O momento em que ela olhou para a câmera. Aquilo não foi normal. Não foi coincidência. Parecia que ela sabia. Como se tudo aquilo tivesse sido planejado. Até aquele ponto. E isso foi o que mais me assustou. Porque não era só sobre o que eu vi. Era sobre o que eu ainda não tinha entendido. Sobre o que ainda estava escondido. E até hoje, eu não sei o que era pior. Se o que aquela gravação mostrou, ou o que ela deixou de mostrar. Porque algumas verdades não vêm completas. Elas vêm em partes. E às vezes, o que fica de fora é o que mais assusta. Se você já teve a sensação de que algo não estava certo, mas não conseguiu provar, comenta aqui, porque às vezes a dúvida é pior do que a certeza. E se inscreve no canal, porque a próxima história pode ser ainda mais difícil de explicar.